Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui gravado pelo professor Bruno, né? Espero que vocês estejam estudando, aproveitando de uma maneira útil esse tempo, né? Lembrando, né? Sempre todo vídeo, além do conteúdo, né, que a gente sempre aborda, sempre lembrando dos concursos, né? A gente tem os concursos adiados, não houve cancelamento de concursos. Então, mesmo que o concurso aconteça para o segundo semestre, é importante que você continue focado e continue estudando para eles. Vários concorrentes seus estão estudando, estão aproveitando de uma maneira mais útil esse tempo. Então, aproveite, tem a plataforma lá do Google, né? A gente está online, sempre eu estou apontando um vídeo, colocando exercícios. A gente tem uma apostila, né, com muitos exercícios, né, que a gente pode fazer, tirar dúvida. Então é importante, a gente tem vários materiais que vão possibilitar que o nosso estudo ele possa acontecer da melhor maneira possível. É lógico que a gente está torcendo para que as aulas presenciais possam voltar. A gente depende também da situação do país, no Ministério da Saúde, né, também os estados, os municípios. Então a gente está naquela dependência ainda de que tudo isso possa ser resolvido, até porque, em primeiro lugar, a saúde, e depois a gente vai, com saúde, né, construindo, reconstruindo essa possível volta para as aulas presenciais. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante, né, para quem está estudando, principalmente para a ESA, para quem está fazendo ou está pensando, né, em fazer provas de escola técnica. Enfim, é um assunto bem legal, que é falar um pouquinho sobre a formação do território brasileiro, e vocês vão ver no decorrer da aula, e vocês vão achar que é uma aula de história. É óbvio que a geografia, ela precisa muito da história para a gente ter um embasamento sobre determinados assuntos. Então, imagino eu, lógico, que isso aconteça também do lado inverso, né? A história também precisa da geografia em vários assuntos. Então vocês vão perceber que no decorrer da aula tem muita coisa que vocês vão lembrar em algum momento de ter aprendido na disciplina de história. Então, para falar da formação do território brasileiro, a gente tem que lembrar, né, de uma ocasião, que é a chegada dos portugueses aqui ao território brasileiro, né, aconteceu no ano de 1500, né, o fatídico dia 22 de abril, que costumeiramente as pessoas sempre falavam que era o dia do descobrimento do Brasil. Eu, particularmente, não gosto desse termo descobrimento, acredito eu que outros professores também, né? Na verdade, foi um dia que marcou a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, não por meio de um erro, né? Na verdade, houveram problemas na navegação, né, que fatalmente mudaram o lugar de chegada dos portugueses ao território brasileiro. Por que eu digo isso? Porque anos antes, né, nós tivemos alguns relatos, alguns fatos importantes que vão, de uma certa maneira, dar suporte ao que vai acontecer no ano de 1500. Primeiro, a gente pega o ano de 1492, mais precisamente no mês de outubro, que é o mês de chegada dos espanhóis ao continente americano. Aí a gente vai lembrar daquela velha história de Cristóvão Colombo, que ele acreditava piamente que tinha chegado às Índias, né? Mas ali, geograficamente falando, ele tinha um mapa totalmente equivocado do ponto de vista de longitude. E, na verdade, ele tinha chegado à América Central, algumas ilhas ali do Mar do Caribe. Mas voltou para a Espanha e contou a história de que tinha chegado às Índias pelas características que ele tinha encontrado nessas ilhas, né? Os animais, né, até, vamos dizer assim, os habitantes daquelas ilhas. Ele acreditava piamente que tinha chegado às Índias. E o mais engraçado é que 2 anos depois, e isso é importante para a nossa aula, nós vamos ter a assinatura de um tratado, né, muito importante, que vai definir essa questão dos primeiros limites do que seria o futuro território brasileiro, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, em 1494, assinado, né, pela coroa portuguesa, pela coroa espanhola, com as bênçãos da Igreja Católica, ele solucionou um impasse muito grande, impasse esse que já se arrastava desde 1488, né? Nós tivemos a assinatura do Tratado de Toledo em 1488, depois em 93 a Bula Intercoetera, né? E se a gente fosse pegar a Bula Intercoetera
Portugal, por exemplo, não teria direito a nada no continente americano como nós conhecemos atualmente. Então você teria basicamente todo o continente americano como posse espanhola. Então isso gerou um impasse, mas Portugal não estava bem que interessado no continente americano ou que ficaria para ele como posse. Na verdade, a grande preocupação portuguesa era de garantir uma exclusividade de navegação no Oceano Atlântico, né? De todo um projeto que Portugal vinha desenvolvendo, vinha montando desde o início do século XV, né? Com o contorno do continente africano, com o périplo da África, para você montar uma trajetória, para você montar uma rota completa para chegar ao que eles chamavam de Índias. E aí, a grande preocupação portuguesa era justamente garantir essa exclusividade de navegação no Oceano Atlântico. Com a bula Intercoetera, você teria uma parte do Atlântico que seria de navegação espanhola. Isso poderia atrapalhar, no caso, os portugueses. Isso gerou um impasse muito grande, que só foi solucionado com o Tratado de Tordesilhas, que basicamente é essa linha aqui, o que eles chamam de meridiano de Tordesilhas, né? Então, basicamente, essa parte mais a leste aqui, que eu costumo dizer que é essa parte aqui do que seria o futuro território brasileiro, essa parte que mais voltada para o Oceano Atlântico, ela seria de colonização portuguesa. E essa parte para o oeste, para o que é hoje o interior do território brasileiro, ela seria de colonização espanhola. Professor, o senhor quer dizer o seguinte, ou está querendo dizer o seguinte, do que nós temos hoje de território brasileiro, com essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas, né, com esse tratado importante que solucionou um impasse entre portugueses e espanhóis, quer dizer que o que é o Brasil hoje, ele já teve duas posses, ele teve uma posse portuguesa, que é historicamente o que a gente estuda, a mais importante para o nosso desenrolar histórico, mas também teve uma posse espanhola para o interior, sim. Tá? Nós tivemos, por força desse tratado, o nosso atual território brasileiro, nas nossas fronteiras atuais, uma divisão entre duas posses, uma colonial portuguesa e uma colonial espanhola. E aqui a gente tem um início, né, da construção dessas fronteiras e da construção da concepção do que seria o território brasileiro. Aqui ainda é uma colônia a partir de 1500, detalhe histórico. Mesmo que a gente use o ano de 1500, que é a chegada para essa colonização, nós vamos ter basicamente 3 décadas de um desinteresse português em relação a toda essa área aqui, a toda essa posse que lhe caberia pelo Tratado de Tordesilhas, né? Porque Portugal estava mais interessado no comércio com as Índias, era um comércio altamente lucrativo, o comércio de especiarias era muito lucrativo para os portugueses, mas a partir de 1530, esse comércio sofre vários abalos no contexto europeu, nessa questão de oscilação econômica, né? Você precisaria ter dinheiro para adquirir essas especiarias, não era uma coisa tão barata, por isso que o acesso a essas especiarias já era um acesso mais restrito à elite, e aí a gente vai ter uma oscilação econômica que vai fazer com que se encare um pouco desses produtos. E um outro detalhe, é uma viagem muito grande, era uma viagem com um custo muito elevado, né? Você sair de Portugal, sair do continente europeu, da Península Ibérica, passar basicamente o Oceano Atlântico todo contornando a África, para chegar ali, virar o antigo Cabo das Tormentas, que foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança, para chegar às Índias, era uma viagem muito demorada e muito cara, né? Então, isso tudo, e tem um outro detalhe, nas Índias você teve problemas envolvendo a população muçulmana, a população árabe também, o que atrapalhou alguns negócios nas Índias, né, o que é a Índia hoje. Isso tudo foi uma somatória de fatores que fez com que os portugueses tivessem um olhar maior para o que seria a colônia brasileira. É lógico que o grande problema para Portugal era como eu vou ocupar toda essa área aqui, que não era uma área pequena. A gente fala que o Brasil é um país muito grande. Mesmo que aqui você tivesse a divisão por força do Tratado de Tordesilhas, ela era uma área muito extensa. E, de uma certa maneira, Portugal, ele queria meio que terceirizar
essa ocupação. Ele não tinha um projeto próprio português, né? Eu vou ter agora ali um monte de portugueses, um projeto próprio, né, do que eu vou ocupar aqui a colônia, eu vou ocupar a colônia brasileira. Na verdade, Portugal meio que terceirizou isso tudo. Era muito complicado você pegar alguém interessado, né? Eu tenho alguém interessado em ocupar o território brasileiro. Geralmente as pessoas que vinham para cá eram pessoas endividadas, pessoas que deviam muitos impostos e que aí Portugal, de uma certa maneira, ele fazia meio que uma chantagem, né? Essa chantagem é justamente, ou você vai para o Brasil para ajudar nesse projeto de ocupação do território, né, da colônia, ou você vai ser preso, né? Então essas pessoas eram meio que obrigadas a vir para o Brasil, ou então aqueles aventureiros, né? Porque o português de classe média, classe alta, ele achava que era loucura vir para o Brasil. Eu não vou para um lugar cheio de mato, eu não vou para um lugar cheio de índio que pode me comer, né, índio canibal, eu não vou para um lugar onde eu posso pegar alguma doença. Então a percepção dos portugueses em relação ao Brasil era de uma terra meio que excêntrica, né, meio que perigosa, né? Então isso afastou principalmente aqueles que eram da classe média alta e da classe alta. Agora, aqueles que estavam devendo, eles meio que eram forçados a vir para o Brasil. E aqui no mapa, teve o primeiro mecanismo que os portugueses encontraram, mecanismo esse que fracassou, para tentar ocupar o território brasileiro, que é o sistema de capitanias hereditárias. Foi um sistema que fracassou, principalmente porque a promessa para quem recebia a capitania, que era o donatário, era justamente que ele teria suporte financeiro para tal, né? Não, você vai para lá e eu vou te dar um suporte financeiro, né? Vou te dar todo aquilo que você precisa para fazer com que essa capitania se torne algo lucrativo, né? Aquilo que você possa fazer a economia daquela capitania possa se desenvolver. Essa era a promessa que o donatário recebia. Tinha a carta de doação, o foral, os direitos e deveres, mas o que a gente percebeu é que Portugal basicamente fez um investimento maior em duas capitanias, em Pernambuco e São Vicente, que justamente eram as duas capitanias que você teve ali o plantio da cana-de-açúcar e aí dando início ao chamado ciclo da cana-de-açúcar. E detalhe, dinheiro esse que Portugal teoricamente investia, muitas das vezes eram recursos que ele pegava emprestado com outros países, como o caso da Holanda. A Holanda foi uma das grandes financiadoras desse ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. A Holanda participou do refino, a Holanda, de uma certa maneira, fez com que o ciclo da cana-de-açúcar pudesse acontecer aqui no Brasil, emprestando dinheiro a Portugal. Então eu costumo brincar nas aulas, quem é meu aluno já sabe, que Portugal parecia aquele cara que queria comprar um carro zero, mas estava duro. Então ele pegava dinheiro emprestado com alguém, ou com um banco, para poder matar esse desejo, né, de poder fazer com que a colônia, que já era muito grande, uma área muito vasta, ela tivesse algum tipo de atividade econômica, até porque eles não encontraram ouro logo de cara. Eu não sei se historicamente existia uma certa ponta de inveja dos portugueses com os espanhóis, porque se você for pegar os espanhóis no resto do continente americano, encontraram ouro, outras pedras preciosas muito cedo, e os portugueses não. Então eles vão ter que desenvolver alguma outra atividade. Começou com a extração do pau-brasil até passar para o ciclo da cana-de-açúcar. E aqui tem um mapa econômico já do século XVI, lembrando, toda essa área aqui pro oeste é uma área que pertencia à Espanha por força do Tratado de Tordesilhas, né? E aqui você tem a área portuguesa. Toda essa área aqui litorânea é uma área que começou a ser ocupada pelos portugueses muito em função do ciclo da cana-de-açúcar, né? A gente destaca sempre, nesse período do século XVI, como a região Nordeste, ou que seria a região Nordeste, ela foi importante do ponto de vista econômico. Então a gente costuma dizer em aulas de geografia econômica que a primeira grande região brasileira, ou que seria uma região brasileira, né? Porque o conceito de regiões é um conceito que vem mais à frente,
foi a região Nordeste, principalmente pelo cultivo da cana-de-açúcar. E todos os povoamentos aqui, o que seriam as vilas, depois futuras cidades, né, sempre aqui espalhadas pelo litoral brasileiro, né, principalmente nesse eixo do Nordeste e do que seria aqui a futura região Sudeste. Você pega aqui Natal, você pega aqui Olinda, você pega Salvador, que foi a primeira capital brasileira, né, isso no âmbito do Nordeste, pega Porto Seguro, você pega aqui no âmbito da região Sudeste, o que seria hoje Vitória, Vila Velha, você pega Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, enfim, você tinha um povoamento muito mais restrito para a parte litorânea, até porque o vínculo aqui da colonização portuguesa é justamente com o próprio litoral. De ser, vamos dizer assim, além de ser a porta de entrada dos portugueses, para eles chegarem aqui à colônia, também era a porta de saída de toda a matéria-prima, né? Já desde a época do pau-brasil, saía daqui do litoral, você tinha as famosas feitorias, que eram lugares onde você guardava o pau-brasil, as embarcações portuguesas paravam e levavam esse pau-brasil para o continente europeu, assim como também você teve ali eixos de saída, né? Você pegava Salvador, você pegava depois o Rio de Janeiro, que depois viria a ser capital, justamente essas cidades que você tinha lugares de saída dessa mercadoria, dessa mercadoria não, né? Dessa matéria-prima, na verdade. Então, esse vínculo da colonização portuguesa com o litoral, ele sempre foi muito grande, né? Agora, você tem alguns detalhes, por exemplo, as entradas. Tem muita gente que confunde entrada com bandeira, né? A diferença ali pode ser até meio que sutil. A entrada era uma coisa organizada pela coroa portuguesa, era uma coisa, vamos dizer assim, meio que institucional, né? A bandeira não, a bandeira é algo meio que particular. E a bandeira, ela surge num momento mais difícil, num momento de crise, num momento de declínio do ciclo da cana-de-açúcar, principalmente para quem plantava ela no Sudeste, em especial na capitania de São Vicente. Então ali a bandeira foi uma tentativa de você superar uma crise do ciclo da cana-de-açúcar, né? A entrada não, a entrada é para você conhecer o território. Se você pega aqui algumas setas brancas de entrada, elas não vão tão para dentro do território brasileiro, é exceção de uma que foi aqui quase em direção, que é o Paraguai, né? Mas elas ficavam mais restritas ao litoral. Agora, o movimento bandeirante foi um movimento que passou, a gente vai ver, a linha do Tratado de Tordesilhas, era um movimento de buscar ouro, de você buscar apresamento de índios, enfim, é um movimento que, e dentro de um contexto de uma crise, de um declínio do ciclo da cana-de-açúcar, que eles pensavam, agora, já que o ciclo da cana-de-açúcar entrou num período de enfraquecimento, então não tem jeito, a gente tem que procurar o ouro, aquilo que a gente está tentando encontrar desde o início, vamos ter que encontrar agora. E a pecuária também, ela teve uma importância muito grande para a ocupação do interior, né? A pecuária, ela ajudou a você ocupar, por exemplo, áreas do interior do Nordeste, áreas do Agreste, do que é hoje o sertão nordestino, elas foram mais ocupadas graças à pecuária, né? A própria pecuária é responsável por promover uma primeira integração do Nordeste com o Sudeste pelo Rio São Francisco, né? Então o Rio São Francisco era usado como rota para passagem desse gado. Esse gado margeava o Rio São Francisco. Então é importante a gente perceber como a pecuária foi importante para essa ocupação do interior. E aqui também destaco algumas áreas aqui meio que marrom, que seriam áreas de extração do pau-brasil. Se a gente for pegar os biomas brasileiros, o primeiro bioma mais castigado nesse período foi a Mata Atlântica, justamente a Mata Atlântica, né, esse bioma litorâneo muito rico, de grande biodiversidade, que tinha ocorrência do pau-brasil, inclusive. Então, é interessante perceber como aqui você teve uma grande área de Mata Atlântica que foi bastante devastada. Primeiro para a extração do pau-brasil, depois para a expansão agrícola, né, você tem a expansão das áreas de plantio da cana, então isso vai custar a devastação da Mata Atlântica logo de cara. E depois, obviamente, o crescimento desses povoados, dessas vilas, que algumas viraram cidades, também vai ajudar a degradar a Mata Atlântica e destruir a Mata Atlântica. Aqui tem as entradas que eu estou comentando com vocês, que eram expedições oficiais. Você tinha ali uma tentativa de descobrir ouro, pedras preciosas, escravizar índios.
Por isso que a diferença da entrada para a bandeira é muito sutil, né? A entrada é um movimento oficial, a bandeira é um movimento particular e dentro de um contexto de crise, dentro de um contexto de enfraquecimento do ciclo da cana-de-açúcar. Logicamente que se você for comparar poder vamos dizer assim, de adentrar o território, de penetração territorial, a bandeira teve muito mais do que a entrada. Apesar de ter uma entrada que foi até o que é hoje o Paraguai, mas as bandeiras tiveram esse alcance muito maior do que as entradas, né? E aqui você tem de novo um mapa que mostra as principais vilas, depois viraram cidades, as principais localidades ocupadas pelos portugueses aqui, onde você tinha o pau-brasil, você tinha a pecuária e principalmente as áreas de plantio da cana, né? A cana tinha sempre esse vínculo muito grande com o Nordeste, mas também plantada em algumas áreas aqui do Sudeste, inclusive o Rio de Janeiro já foi área de plantio da cana-de-açúcar, né? Por isso que tem tanto bairro na cidade do Rio de Janeiro com o nome de engenho, né? Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha, Engenho Velho, que é na Tijuca. Enfim, você teve aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, o que é hoje a cidade do Rio de Janeiro, obviamente, também uma grande área de plantio da cana-de-açúcar. E aí, no século XVII, a gente já vai começar a ver com mais clareza algumas tentativas para você começar a adentrar mais para o interior. Essas manchas aqui em vermelho, que são manchas aqui mais para o Nordeste, aqui, pegando aqui já o Rio São Francisco para descer para a região Sudeste, você tem a pecuária como sendo uma atividade muito importante. A cana-de-açúcar continuava aqui no litoral, como sendo a grande atividade, mas você vai começar a ter, na virada do século XVII para o XVIII, a mineração, que ela começa a dar sinais aqui, graças ao movimento bandeirante, principalmente nessas áreas aqui, da galera que saiu de São Paulo para o interior, que é hoje Minas Gerais. Então você vai ter aqui a atividade mineradora começando a despontar já para o século XVIII, com o famoso ciclo do ouro, ou o século do ouro. E um destaque que eu também faria é essa grande mancha em verde, que é essa penetração, essa entrada para a região norte, ou então para a Amazônia, né, como vocês queiram. Aqui você tem um movimento muito famoso lá do século XVII, que é o chamado Drogas do Sertão. Né, tem aluno que brinca comigo. O que o pessoal quis fazer num movimento que é chamado de Droga do Sertão? O pessoal está buscando alguma coisa para ficar doidão? Não, isso não tem nada a ver. Na verdade, sertão para a geografia significa interior. Então, basicamente, você está indo para mais para o interior do território. Isso é inegável, né? Pelo mapa a gente consegue ver. Drogas no sentido de você buscar plantas, você buscar especiarias, e você encontraria tudo isso na floresta amazônica. Os portugueses, né, e eu sempre brinco, a região norte ela sempre foi algo meio que complicado para os portugueses. Primeiro porque era um lugar mais difícil de você fazer ocupação, de você adentrar, né? Porque você não conhecia, né? Você tinha a floresta amazônica, que era um entrave geográfico, uma floresta hiper fechada, né? Basicamente o que guiou ali a entrada para dentro da Amazônia foi o Rio Amazonas, né? E você teve problemas aqui nesse eixo aqui, pegando o São Luís, pegando aqui essa parte aqui do litoral do Nordeste, já indo para a região norte, que a gente chama às vezes popularmente de meio norte, que foi uma invasão francesa lá no início do século XVIII, né? Nos anos de 1700, nós tivemos um problema aqui, né? A gente lembra das invasões francesas e a gente lembra das invasões pelo Rio de Janeiro. Nós tivemos uma segunda tentativa que foi lá por São Luís do Maranhão, né? São Luís foi fundada à época dessa invasão francesa. Nós tivemos também problemas no Nordeste, as invasões holandesas, mas esse episódio aqui, ele ligou meio que o sinal de alerta para os portugueses de que era preciso você ocupar melhor essa área daqui e também esse cuidado que você deveria ter com a região norte ou a futura região norte e com a Amazônia. Por isso que você tem Belém do Pará, que você tinha uma fortificação muito importante ali em Belém do Pará, o Forte do Presépio, né? Então, aliás, o conceito de fortes, né, como o Forte do Presépio, que depois virou Belém do Pará, como os fortes que existiam aqui, alguns existem até hoje, na região Nordeste, era justamente de você melhorar
esse aspecto de patrulhamento, de observação do Oceano Atlântico, para justamente você ficar meio que prevenido de qualquer possível ataque ou incursão de um outro país. Então esse conceito de você ter uma ocupação populacional baseada a partir desses fortes era algo que se tornou recorrente, né, para justamente você evitar esses problemas. Mas você vir aqui para a Amazônia é um desafio muito grande. Mas o interesse de outros países pela Amazônia já havia, né? Por que você tem as 3 Guianas aqui? Uma holandesa, uma inglesa e uma francesa, né? Agora a francesa a gente sabe que existe até hoje, né? A Guiana foi colonizada por quem? Pelos ingleses. O Suriname foi colonizado por quem? Pelos holandeses. Então, de uma certa maneira, eu costumo até brincar vamos dizer assim, no si. Se os portugueses não tivessem uma atenção com essa área, você já tinha uma possibilidade bem assim relevante, até mesmo de ingleses, de holandeses e de franceses, começarem a adentrar aqui em direção à Amazônia. Então, né, essa ocupação portuguesa, mesmo que ela se tornasse bem difícil, né, ela teria que acontecer mais cedo ou mais tarde para evitar esses problemas ali lá na Amazônia. Aqui já tem o século XVIII, né, você continua a ter pelo menos aqui o que sobrou do pau-brasil. Aqui você tem um século que ele é marcado pelo declínio do ciclo da cana, mas algumas pessoas de maneira errada acham que a cana nunca mais foi plantada no Brasil. Não é assim. Quando a gente fala declínio do ciclo da cana, é um momento de crise. É um momento que você vai ter o surgimento de outros concorrentes, inclusive, tá? Mas não quer dizer que o Brasil não plante mais cana e o Brasil não produza mais açúcar. A gente tem açúcar até hoje. A gente tem plantio de cana até hoje, tem etanol, né? Então isso aí não é assim. Mas que a posição da cana-de-açúcar como sustentadora dessa economia colonial, ela fica numa situação mais complicada no século XVIII. Mas, graças ao movimento bandeirante, a mineração ela desponta no século XVIII. Várias áreas de mineração para o interior do território brasileiro, graças a esse movimento bandeirante, mas que aí começou a se colocar na mesa um problema. Várias dessas bandeiras, elas foram além da linha do Tratado de Tordesilhas. Em linhas gerais, várias dessas bandeiras foram para áreas que, por força do Tratado de Tordesilhas, seriam da Espanha. Aí você pode pensar, mas peraí, isso não geraria um impasse? Teoricamente, né? O bem da verdade é que antes, lá no século XVII, você teve, no século XVII, né, final do século XVI, início do XVII, foi de 1580 até 1640, você teve a famosa União Ibérica, né, a união das coroas portuguesa e espanhola, um problema na sucessão do trono português, que de uma certa maneira fez com que o Tratado de Tordesilhas não tivesse valor, né? Porque se você tem o mesmo rei, no caso Filipe II, para Portugal e para a Espanha, não tem necessidade de você ter o Tratado de Tordesilhas. Isso motivou muita gente a se encorajar e começar a ver o que o interior tinha, tá? Então, pode ser que aqui no século XVIII você já tivesse um conhecimento maior, uma sensação de que você poderia ter ou encontrar com mais tranquilidade essas jazidas de ouro, que era o que Portugal sonhava desde o início da colonização. Isso vai se tornar algo mais real, algo mais factível a partir do século XVIII, graças aí ao movimento bandeirante. E a gente vai vendo, a pecuária continua mais aqui para o interior, como sendo uma atividade meio que auxiliar. A gente vai ter o algodão também sendo um produto muito importante, principalmente para a ocupação de algumas áreas também do interior do Nordeste, do que é hoje, na verdade, o agreste do Nordeste, essa sub-região nordestina muito importante. O momento do Alto Sertão, como eu já falei, mais aqui para dentro da Amazônia, né? E aí os séculos 17 e 18, que a gente está comentando, o Rio Amazonas foi
o eixo de entrada para o movimento Drogas do Sertão, né? Também comentei da pecuária como sendo uma atividade importante para a ocupação de algumas áreas do interior, em especial do interior da própria região Nordeste. A pecuária também, ela foi importante para Minas Gerais, a pecuária foi importante para o que é hoje a região Sul, né? A criação de animais na região Sul sempre foi algo muito marcante, né? Apesar de que a gente vai ver que a região Sul foi uma área de impasse, tá? Daqui a pouco a gente vai saber o porquê disso. E no século XVIII, alguns povoados viraram vilas e depois alguns viraram cidades, né? Graças à expansão das bandeiras e da atividade mineradora. E aqui eu tenho as bandeiras, que são essas expedições armadas, né? Essas expedições armadas, principalmente partindo da Vila de São Paulo, partindo da Capitania de São Vicente, e como eu disse, num momento de crise, num momento de declínio do ciclo da cana-de-açúcar, e tinha como grande objetivo aprisionar índios e vendê-los como escravos e finalmente descobrir o ouro mais para o interior. E aqui tem os tipos aqui de bandeiras, né? O que eles chamam de sertanismo, né? De sertão, de interior. O apresador, que era aprisionar índios. O minerador, que talvez era aquele que mais o pessoal, os olhos ficavam brilhando, que era procurar ouro e pedras preciosas. E o de contrato, que era você capturar negros que tinham fugido. E aqui, o sertanismo de contrato, principalmente para você chegar a quilombos, né? Se a gente for pensar no maior quilombo do Brasil, da história, o Quilombo dos Palmares, justamente ele foi atingido por um sertanismo de contrato, né? Então era muito comum um fazendeiro, alguém que tinha perdido uma grande leva de trabalhadores, de escravos, ele contratava um bandeirante para justamente ele chegar a um possível foco de um quilombo, onde você teria basicamente essa sua mão de obra que você perdeu. Então é muito comum esse sertanismo de contrato também. E aí, o que aconteceu na prática, muito além de você encontrar ouro, de você encontrar as pedras preciosas, foi um extermínio dos índios que haviam sobrado. Porque você já tinha a morte de indígenas desde do início, né, por doenças, né, por a escravidão deles, que é uma escravidão meio que velada. Apesar dos padres jesuítas desautorizarem o uso dos índios como escravos, eles se constituíam como mão de obra dos próprios padres jesuítas. E não pensem vocês que eles eram tratados com caviar, né? Na verdade, os índios eram tratados de uma forma bem severa, com muitos castigos, né? Era meio que os padres jesuítas justificavam o seguinte, que o trabalho que os índios faziam era um pagamento pela catequese. Então, algumas pessoas pensam, os índios eram muito bem tratados pelos padres jesuítas. Não, né? E aqui os bandeirantes, justamente, ao entrar para o interior, e os índios que, vamos dizer assim, que sobraram, eles recuaram para o interior, e aí os bandeirantes vão de cara com eles. E essas guerras vão exterminar. A gente tinha no Brasil, em 1500, mais ou menos, aí, 4 a 5 milhões de índios, né? E hoje a gente tem um número que a FUNAI diz ser de quase 900 mil. Eu não sei se são 900 mil, até porque muito índio foi incorporado ao que a gente chama de cultura branca, né? Meio que deixou a sua identidade. Muitos aí passaram a se incorporar até para serem aceitos socialmente, o que em sociologia a gente chama de processo de aculturação. Então a gente não sabe se são 900 mil de fato, né? Agora, no século XIX, já com o ouro num processo, o ciclo do ouro já encerrado, a gente está indo para o século XIX, no início da presença da família real aqui no Brasil, depois da independência, a gente vai começar a perceber que o grande produto, principalmente para o Sudeste, que se transforma na região mais, o que é hoje a região Sudeste, lembrando, mas o grande produto seria o café, né? Então você percebe aqui que o Sudeste aqui vai ser essa grande área produtora de café. E tem aqui umas linhazinhas que são as ferrovias, né? A ferrovia, ela justamente vai ter essa função de escoar a produção cafeeira, né? Algumas dessas ferrovias existem até hoje, tendo outras funções. Algumas são usadas como trem de passageiros, outras são usadas para você levar minérios, né? Você escoar a produção mineral. Mas nessa época daqui, no século XIX, você tinha a utilização como escoamento
da produção cafeeira. E aqui a gente tem a primeira ocasião de montagem de um sistema de transporte no Brasil, ou da tentativa disso, que é justamente um modelo mais periférico, né, do café plantado no interior, ele vir para o litoral para ser escoado. Então o modelo periférico era isso, é um modelo que integra interior-litoral, basicamente para você escoar a produção. E aqui para a região norte também um destaque que eu daria. Você tem aqui toda uma área que passaria a ser importante para a produção de borracha, né? O século XIX, se é o século que a gente vai ter o ciclo do café aqui mais para o sudeste, nós vamos ter aqui para o norte, para a Amazônia, o ciclo da borracha, muito importante. Vai ser o maior momento de esplendor de cidades como Belém, como Manaus, né? Quem conhece a cidade de Manaus sempre costuma dizer que é um momento que Manaus vai viver um Eldorado, né? Várias obras vão ser feitas em Manaus, por exemplo, o Teatro Municipal de Manaus, lindíssimo, né? Você vê o aspecto de Belém de Manaus, um aspecto meio que de prosperidade, a época do ciclo da borracha. Mas só que quando vira o século XX, esse ciclo se enfraquece, né? Porque você vai descobrir a borracha fabricada a partir do petróleo, você vai ter borracha sintética, você vai ter concorrentes ali. Você não vai precisar esperar a árvore soltar o látex, mas depois você vai fabricar borracha. Você vai tentar fazer borracha de uma maneira muito mais rápida, inclusive. E aí o século XIX está colocando aqui 3 motores da construção do espaço. O cacau, também um cacau muito importante, principalmente para esse eixo aqui do sudeste. Você tem ali o que a gente chama hoje de zona da mata cacaueira, que é muito importante, inclusive. O café, que eu já falei, né, para o sudeste, começou no Rio, depois foi para São Paulo. E a estação do látex, a fabricação da borracha, inclusive, lá para a região norte, né? E aqui, a gente falou do Tratado de Tordesilhas, mas falta a gente comentar um pouco sobre o que aconteceu no século XVIII, muito em função do próprio movimento bandeirante, de você adentrar, no caso do movimento bandeirante aí, adentrar em algumas áreas do interior do território brasileiro, do que é hoje o interior, né? Mas que pertenciam, por força do Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. E aí você vai ter um tratado muito famoso, que é o Tratado de Madrid, foi assinado em 1750, né? Com o princípio do Alexandre de Gusmão, do uti possidete, posse útil, né? Aquela terra ali, se ela não tem uma ocupação, se você está indo ali para ocupar, a posse é sua, porque você vai fazer daquela terra uma posse mais útil, né? Você vai utilizar aquela terra ali, o ita possidetis, o uti possidetis, né? E aí você vai ter um acordo que, a princípio, se você for ver, não teve tanto problema. A Espanha, ela pediu a Portugal que Portugal, de uma certa maneira, liberasse para ela uma ocupação de Portugal lá no Uruguai, lá no Conde de Sacramento. Então, pelo acordo, Portugal liberaria aquela área para a Espanha. Em troca, Portugal, além de receber esse reconhecimento dessa ocupação mais para o interior do que é hoje o Brasil, também receberia 7 povos das missões, o que seria uma boa parte ali do atual Rio Grande do Sul. Então você teria uma decisão de ceder o Rio Grande do Sul, essas áreas, para Portugal. Então Portugal ficaria com o que é hoje a região sul por completo. O problema foi a região sul, né? Você tinha ali uma ocupação espanhola, principalmente de padres jesuítas. Os padres jesuítas espanhóis se negaram a sair dessa área, tiveram apoio dos índios guaranis, aí nós tivemos as famosas guerras guaraníticas, e esse impasse foi se desenrolando até o final do século XVIII. Só no XIX que você conseguiu chegar no Tratado de Badajoz as ideias aqui do Tratado de Madrid e fez valer aquilo ali. Você teve momentos ali, por exemplo, o Tratado de São Ildefonso, que eu lembro, né, que é de 1777, em que a Espanha chegou até a avançar
na sua ocupação para a região sul, chegou a dominar o que é hoje Santa Catarina, e aí, no tratado, Santa Catarina foi devolvida para Portugal. Então você teve um impasse muito grande no que é hoje a região sul. E, curiosamente, se a gente pega essa segunda metade do século XVIII, é um momento de mudanças administrativas, o famoso despotismo esclarecido, e aí tem um famoso período pombalino aqui no Brasil, né? O Marquês de Pombal foi o cara enviado pela coroa portuguesa para administrar a colônia. E ele expulsou os padres jesuítas do Brasil, né? Porque ele argumentava que os padres jesuítas tinham muito poder, eram donos de muitas terras. E aí o mais engraçado é que na região sul, depois que você fez isso, como você tinha muita terra que era de padre jesuíta, o gado, por exemplo, ficou solto. Você não tinha mais ninguém para tomar conta, né? E aí quando você tem uma região sul com esse impasse, com gado solto, você só vai conseguir solucionar esse problema de ocupação e de organização econômica, entre aspas, só no século XIX, com a chegada de imigrantes europeus. Por isso que os imigrantes europeus eles vão chegar à região sul, não só pela questão climática. Tem muita gente que fala, o clima fez com que o pessoal europeu, os imigrantes europeus, chegassem à região sul com muito mais facilidade. Talvez, mas que você tinha terras ali disponíveis, praticamente de graça, porque não tinha dono. Então você tinha ali já o gado, todo solto, correndo para um lado para o outro, e você tinha terras que estavam vazias desde esse impasse que aconteceu no final do século XVIII. E aí o século XIX e XX, desde o período ali que o Brasil se torna independente, aí vira um império, até o Brasil República a partir de 1889, a gente vai ter uma atuação brasileira mais diplomática. A única exceção de atuação mais diplomática do Brasil, né, foi quando você tem a Guerra do Paraguai, né? Aí Brasil, Argentina, Uruguai invadem o Paraguai, destroem o Paraguai, e de uma certa maneira as fronteiras do Paraguai com o Brasil elas são meio que mexidas, né? Depois o Brasil até devolve algumas áreas, enfim, estabelece acordos com o Paraguai, né? Mas o Paraguai foi completamente destruído. Mas a exceção desse episódio a atuação brasileira ela sempre foi muito mais diplomática. Eu sempre costumo dizer que, principalmente a partir do século XX, a gente vai ver uma série de acordos. Um dos mais famosos, que é do início do século XX, é o Tratado de Petrópolis, que fez com que o Brasil comprasse o Acre. Aí você me pergunta, mas professor, o Brasil comprou o Acre para quê? A compra do Acre ela foi importante, né, do território do Acre, que é hoje o estado do Acre, para acabar com um impasse, né, uma guerra que poderia acontecer entre brasileiros e bolivianos, que era o auge do ciclo da borracha, né? Quando você fala a palavra Acre para os antigos, Acre era uma medida de terra, né? E ali você acabou com o impasse, você pagou uma indenização para a Bolívia, apesar da Bolívia reclamar nos últimos anos que o Brasil não pagou, argumenta que o Brasil deu um cavalo, uns cavalos puro sangue, dizendo que era daquele valor que ele deveria pagar, enfim. O boliviano acha que o Brasil deu calote. E também no acordo você teria a navegação em rios da bacia amazônica por parte dos bolivianos, ali a hidrovia do Rio Madeira, enfim. Já que a Bolívia não tem saída para o mar, ou não tem hoje saída para o mar, você possibilitaria essa navegação pelos rios da bacia amazônica como uma espécie de compensação. Mas você tem uma atuação que vai fazer com que o Brasil tenha essas fronteiras atuais. Aqui você tem um mapa do limite do Tratado de Madrid, que depois ele vai sendo meio que modificado, né? Essa linha meio que em roxo é a linha do Tratado de Madrid, né? Quando ele foi concebido pela primeira vez em 1750, mas só foi confirmado no início do século XIX com o Tratado de Badajoz. As ideias do Tratado de Badajoz eram as mesmas do Tratado de Madrid, que faz essa linha que depois vai sendo modificada aos poucos no decorrer do século XVIII, depois no século XIX para o século XX principalmente, quando você vai comprando, por exemplo, o Acre, essa área meio que aqui, né? Que ela foi comprada junto à Bolívia. E à medida no século XIX que você vai tendo a independência das antigas colônias aqui na América do Sul, dos nossos vizinhos, você vai estabelecendo esses acordos assim, né, com os países vizinhos. Teve um episódio que o Brasil tomou aqui a província Cisplatina, virou uma província brasileira,
né, depois o Brasil perdeu a província Cisplatina, que virou, né, na verdade, o atual Uruguai. Teve um problema no início do século XIX aqui com a Guiana Francesa, nessa área aqui que é o Oiapoque atual, né? Foram esses casos esporádicos de algum tipo de problema. Mas, em linhas gerais, o que você tinha eram acordos, né? Era uma atuação diplomática muito importante. A gente lembra principalmente da atuação do Visconde do Rio Branco, uma grande, vamos dizer assim, uma grande autoridade diplomática brasileira que colaborou para essa visão mais diplomática do Brasil. O Brasil sempre foi conhecido internacionalmente pela sua grande atuação diplomática, né? E aí essa construção desde o início do século XX, né? Mas o mais engraçado, né? Apesar de todos esses acordos, essas costuras com os vizinhos aqui da América do Sul sempre tinham o hábito de falar que o Brasil dava as costas para a América do Sul, né? Falavam que pelo fato do Brasil ser um país que fala português, de ter uma cultura mais, assim, uma cultura bem diferente, uma cultura muito misturada, né? E de que o Brasil sempre teve mais atenção com os Estados Unidos, com os países europeus, do que com seus vizinhos da América do Sul. Então, apesar do Brasil ser o maior país da América do Sul, os vizinhos da América do Sul sempre reclamavam: o Brasil só tem essa atenção maior com os Estados Unidos ou com países europeus. Isso meio que foi modificado só no final do século XX, aí vem um outro assunto que a gente pode ver depois. Aí você tem acordos bilaterais, primeiro Brasil e Argentina. A gente pensa, Brasil e Argentina sempre vivem caindo na pancadaria, no esporte, mas é uma rivalidade mais esportiva, né? Do ponto de vista econômico, o maior parceiro comercial da Argentina é o Brasil, né? E o inverso também acontece. Se você for pegar, o Brasil hoje exporta mais para a China, os Estados Unidos, União Europeia, mas entre ali o top 5, né, dos grandes parceiros comerciais que o Brasil tem, está lá a Argentina. Então sempre existiu esses acordos bilaterais entre Brasil e Argentina, que depois foi expandido, aí virou o Mercosul, aí você trouxe a Uruguai e Paraguai, né? Tentou-se pensar numa expansão do Mercosul para a América do Sul toda, criar um bloco só, né, que seria algo muito mais forte do ponto de vista econômico, né, de maior representatividade, para você negociar com outros blocos maiores, como a própria União Europeia, né? Se pensou nisso, se pensou em garantir uma unidade maior para a América do Sul, mesmo o Brasil falando português e seus demais vizinhos, na sua grande maioria, falando espanhol, né? Foi um momento que se tentou isso, mas que a gente está vendo agora com as notícias que meio que se distanciou esse pensamento aí de uma integração maior, né? Apesar de existirem projetos de integração do Brasil com os vizinhos, mas meio que você está deixando um pouquinho isso de lado. Vou lembrar vocês, né? Essas aulas sobre território brasileiro, a gente tem aulas de formação, né? Se você for encontrar nos vídeos, também tem aulas onde eu falo um pouquinho sobre o território brasileiro em seus aspectos gerais, sobre a regionalização do território brasileiro. É importante a gente ver isso para depois, né, de maneira, vamos dizer assim, mais separada, a gente ver as regiões, as características de cada região, inclusive do nosso território. Lembrando para vocês, né, aquilo que vocês já estão acostumados, falar ali, fazer o seu comentário. É também um controle, né, para a gente ver que vocês estão acompanhando as aulas, inclusive, é importante, né, bota o seu nome direitinho, né, deixa seu like lá na aula, né. É importante que a gente está fazendo todo esse trabalho com o máximo de carinho, justamente para que vocês continuem estudando aqui com a gente. E espero que vocês fiquem bem e a gente se encontra num próximo vídeo.